Olá, alunos e alunos. Bem-vindos a mais uma aula de História aqui no 8º ano. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre o processo de formação dos Estados Nacionais Latino-Americanos, que acaba culminando com a independência da América Espanhola. Vamos lá? Observem aí no mapa o Império Espanhol na América em 1800. As partes em vermelhos, né, são as localidades ocupadas pela coroa espanhola. A independência na América Espanhola. Os movimentos de independência na América Espanhola não ocorreram de maneira pacífica e foi um longo processo até as colônias terem sua independência reconhecida pela coroa espanhola. Os povos originários e os negros escravizados também participaram desse processo de uma maneira menos significativa, tá? Durante os processos revolucionários na América Espanhola, percebemos que os crioulos, né, estavam à frente de quase todos os movimentos independentistas, com exceção no Haiti, né, ou a antiga colônia de São Domingos, onde os negros escravizados, liderados, né, pelo Toussaint Louverture, né, realizaram o processo de independência, né, contra os franceses e espanhóis. Vamos observar aí a população na América Espanhola. A gente tem aí, né, os espanhóis, crioulos, mestiços, índios e negros. Observem aí a segunda pirâmide social. A gente tem 1% da população composta pelos chapetones, que são, né, os espanhóis, né, nascidos ali na Espanha, né, na metrópole. 13,5% da população era composta pelos crioulos, que era uma elite local, né, são os filhos de espanhóis nascidos já nas colônias. 27,5% da população era composta por mestiços e 58% da população por índios e negros, né? É importante ressaltar que desses 58%, né, a maior parte era composta pelos índios, ok? Povos originários. Os antecedentes. Os movimentos de emancipação estiveram divididos em 3 fases denominadas movimentos precursores, que vão de 1780 a 1810, rebeliões fracassadas de 1810 a 1816 e rebeliões vitoriosas de 1817 a 1824. O Império Colonial Espanhol, desde o século XVIII, estava dividido em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. Nova Espanha, composto pelo México e parte dos Estados Unidos. Nova Granada, integrada pelos atuais territórios de Colômbia, Panamá e Equador. Peru, correspondente ao Peru. E Rio da Prata, né, que constituía a área equivalente à Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Observe aí o mapa dos vice-reinos espanhóis na América, né, por volta de 1800, né, uma obra de Peter Mill, né, de 2019. Então, a gente pode observar, né, ali a parte rosa, né, a parte verde, né, corresponde ao Império Brasileiro. O Império Colonial Espanhol, desde o século XVIII, estava dividido, né, entre os 4 vice-reinos, né. A gente tem aí as causas, né, da independência das colônias da América Espanhola. Ocorrem no século XVIII, né, quando as ideias como liberalismo e autonomia começam a conquistar as elites crioulas, né. Além disso, podemos citar como causas, né, a influência da independência dos Estados Unidos, o desejo de substituir o pacto colonial pelo livre comércio, a expansão do Império Napoleônico, que ocupou a Espanha e destituiu o rei Fernando VII, o apoio militar do Haiti e o apoio financeiro da Inglaterra, né? Essas causas todas se somam aí à independência. A independência da América Espanhola, né, a gente observa aí no quadro os grupos sociais, né, as motivações, né, o controle pela metrópole, os ideais iluministas que começam a chegar ali nas elites crioulas, né, e a independência colonial, né. O fim do pacto colonial era primordial para que as elites, né, conseguissem prosperar ali na colônia. A independência do México, né, a gente tem aí, né, o vice-reino da Nova Espanha, né,
aí liderado pelo padre Hidalgo, padre José Maria Morelos, né, e a conquista, né, da sua independência em 1821. Aqui na América do Sul, né, a gente tem o Simão Bolívar, né, que proclama a independência, né, da atual região, né, correspondente ao Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela, né. O Uruguai é anexado ao Brasil, né, dando origem à região da Cisplatina. Em 1828, o Uruguai toma, né, ele se torna independente e surgem, né, os ideais de construir uma confederação americana, né, vindo, né, unido pelas novas nações, que acaba não se concretizando, tá? Os processos de independência. A gente tem duas fases no processo de independência. Na primeira fase, entre 1810 e 1814, os habitantes das colônias, lideradas pelos crioulos em cidades como Caracas, Buenos Aires, Bogotá e Santiago, formaram exércitos e obtiveram importantes vitórias contra os realistas, ou seja, contra as pessoas, né, leais à coroa. Naqueles anos, as forças de Bonaparte, né, controlavam a maior parte da Europa e os espanhóis estavam ocupados, né, com a expulsão dos franceses do seu próprio território. Já na segunda fase, né, que vai de 1814 a 1825, né, que começa com a queda de Napoleão e a volta do rei Fernando VII ao trono espanhol, né, a gente tem aí, né, o rei espanhol reestabelecendo o absolutismo, né, e envia para a América uma grande expedição com 10 mil homens, né, para combater esses movimentos de independência. A gente observa aí no quadro o declínio espanhol, né? De 1759 a 1788, a gente tem aí o governo de Carlos III, né? São as chamadas reformas borbônicas, né? Ele moderniza a administração, funda escolas, expulsa os jesuítas, né, que eram os principais defensores dos indígenas, né, das populações locais, e estimula, né, a volta do pacto colonial, né? A gente tem aí nesse período, né, o apoio dos Estados Unidos, a reorganização do sistema fiscal, né, o fortalecimento do exclusivo colonial, né, e o combate ao contrabando inglês, né, que já penetrava de forma muito significativa nas colônias espanholas. A gente tem aí um aumento do custo de vida nas colônias, né, o que acaba gerando muita revolta, e no fim do século XVIII, né, nos governos, né, de Carlos IV, a gente tem aí a alta das ideias iluministas, né, a alta da fiscalização da metrópole, a alta dos impostos, né, e da opressão. Isso tudo gera rebeliões locais, né, com líderes crioulos, né, que acabam sendo os protagonistas desse processo. As rebeliões fracassadas, que vão de 1810 a 1816. A ascensão de José Bonaparte, né, como a gente falou anteriormente, ao trono espanhol em 1808, intensifica o processo de libertação, porque, né, lá na metrópole eles estão ocupados em expulsar ali as tropas, né, bonapartistas, né. Por sua parte, né, os crioulos, através de cabildos, né, garantem sua lealdade ao rei Fernando VII, né, ao não reconhecer, né, o José Bonaparte aí como rei da Espanha. Né? Esse movimento dos crioulos, porém, ele passou de lealdade para o entendimento de que podiam se emancipar, né? E se tornam movimentos de liberdade, né, da colônia que se intensificam, né, a partir de 1810. As rebeliões vitoriosas, né, que vão de 1817 a 1824. Entre as principais lideranças, né, está o Simão Bolívar, né, cuja a campanha militar resultou na independência de Colômbia, Equador e Venezuela. Em troca do apoio militar fornecido pelos haitianos, né, o Bolívar se compromete em abolir a escravidão em todos os territórios, né, que conquistasse, uma medida, né, que bem popular, né, entre os chapetões. A independência da Argentina, Chile e Peru foi comandada por José de San Martín, né, o José de San Martín, né. Ambos os líderes se encontraram em Guayaquil em 27 de julho de 1822, a fim de combinar estratégias políticas para os novos países. Mas, no entanto, eles tinham ideias um pouco divergentes, né? E acabaram não entrando num consenso. As consequências. Apesar de ser o desejo, né, de líderes como Simão Bolívar, né, que as colônias espanholas se fragmentasse, né, em vários países, né, após a Conferência do Panamá,
A aristocracia crioula passou a governar os estados soberanos emancipados, né? A economia continuou a se basear na exportação de matérias-primas e ser dependente da produção industrializada, né? Bem semelhante ao Pacto Colonial, mas sem os altos impostos, né? E agora obtendo um pouco mais de lucro. A manutenção da estrutura colonial, onde os brancos eram elite e os índios e mestiços eram considerados inferiores, ela, né, permanece ali praticamente inalterada. No ano de 1826, né, com toda a América Latina independente, as novas nações elas se reúnem no Congresso do Panamá, né, e nele o Bolívar defende, né, o seu projeto de solidariedade e integração, mas ele queria, né, que todos os estados latino-americanos se tornassem uma grande confederação, né, com dimensões continentais, assim como era o Estado brasileiro, né? O que acabou não acontecendo, né? A ideia não foi acatada pela maioria dos líderes ali presentes. A gente tem aí, no desfecho do processo de independência, né? Não houve uma radical transformação da situação socioeconômica vivida pelas populações latino-americanas, né? Quem era elite continuou elite, quem não era, né, continuou ali sendo invisível na sociedade. E aí a gente tem a dependência econômica, né, em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios das elites locais, né, que fizeram com que muitos dos problemas da antiga América Hispânica permanecessem, né, presentes ao longo de toda, né, a história latino-americana. Na América Espanhola, o projeto de independência que venceu foi o das elites crioulas. Por isso, a concentração de terras em mãos de poucos, né, e as enormes diferenças sociais entre ricos e pobres se mantiveram inalteradas. A gente tem aí algumas datas, né, das emancipações das colônias do continente americano, né, o Haiti em 1804, a Argentina em 1810, Paraguai em 1811, o Chile em 1818, o México em 1821, né, até aí o Panamá, né, em 1903, uma das últimas. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. De acordo com o estudado até agora sobre a América Espanhola, podemos afirmar que, letra A, as colônias na América Espanhola não sofreram nenhuma pressão por parte da metrópole. Letra B, a independência dos Estados Unidos e do Haiti não causaram nenhuma mudança na América. Letra C. A Espanha tinha uma política bem liberal em relação às suas colônias. E letra D. As colônias espanholas na América eram organizadas em vice-reinos. Vamos à resposta correta. Letra D. As colônias espanholas na América estavam organizadas em vice-reinos, né? A gente vê aí que a América Espanhola sofria grandes pressões, né? A gente teve um envio aí de muitos soldados após a retomada ali do poder na metrópole, né? A expulsão das tropas napoleônicas. A gente observou também que a independência dos Estados Unidos no Haiti, elas causam, né, um grande impacto sobre as outras colônias americanas. Mais uma questão. A América Hispânica foi formada por uma diversidade de pessoas de diferentes classes sociais e atividades econômicas. O que poderia explicar as diferentes camadas sociais que se formaram durante o processo de colonização? As diferentes camadas sociais que se formaram na América Hispânica são reflexo de um sistema colonial, formado por uma elite minoritária de origem diretamente europeia, né, os chapetones e também os crioulos, que eram descendentes, com o restante da maioria da população, que sofria uma exclusão dos direitos civis, além da intensa exploração do trabalho, que eram os mestiços, os indígenas e os escravos africanos. Então, alunas e alunos, por hoje é só. Para ter acesso a esse conteúdo e demais, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.